Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca coisa de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos presbíteros, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. Todos os anos, por ocasião da festa de São Lourenço, nós temos oportunidade de meditar esse trecho, o capítulo 12 do Evangelho de São João. E trata-se de um momento muito importante na vida de Jesus. Vejam que o capítulo 12 precede exatamente o início do sermão de despedida de Jesus. A partir do capítulo 13 até o capítulo 17, nós temos este momento de despedida de Jesus para os seus discípulos, que culmina com a oração sacerdotal. Este sermão começa com aquela cena bonita do lava-pés, onde Jesus mostra que veio para servir e ensina aos seus discípulos que a missão deles é fazer a mesma coisa, é lavar os pés dos irmãos. Mas o capítulo precedente, o capítulo 12, Jesus, na sua caminhada para Jerusalém, agora já estando em Jerusalém, ele é procurado por estrangeiros, que aliás nem procuram Jesus, mas procuram Filipe, e Filipe, por sua vez, procura André para irem ao encontro de Jesus. O que é que eles dizem? Queremos ver Jesus. É o que eles afirmam naquela hora. Por sinal, há anos atrás, a CNBB lançou
um projeto de evangelização com esse título: Queremos Ver Jesus. E esse desejo, né, dos estrangeiros é interessante, porque de fato Filipe procura André, ambos procuram Jesus, revelam aquele desejo daquelas pessoas, mas Jesus não responde absolutamente sim ou não. Ele não se dá a conhecer aquelas pessoas interessadas, mas o que ele diz é exatamente isso que está aqui no Evangelho. E eu falei anteriormente no sermão de despedida, no momento de Jesus, a hora de Jesus, porque de fato é o que está expresso aqui no Evangelho de hoje. Jesus diz simplesmente: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. É o que Jesus ensina, não é? E de fato essa é uma experiência, sobretudo para as pessoas que conhecem da terra, que têm contato, né, com a terra, os agricultores e as pessoas que muitas vezes na sua casa, no quintal de sua casa, faz uma pequena horta e planta alguma coisa e tem contato por dentro, bonito, e é muito bom isso, né, com o solo, com a terra que Deus nos deu. E de fato essa é a experiência. Se o grão plantado não morre, ele não vai produzir absolutamente nada. Lá no Egito, né, por ocasião de escavações em pirâmides, já encontraram grãos de trigo seculares, até milenares, quem sabe, né, que estavam lá do mesmo jeito, né, porque a duração é muito grande, mas ele não morreu, ele não apodreceu, para poder então germinar e produzir uma planta, não é? Uma árvore bonita. Então, essa passagem do Evangelho de São João, né, é muito importante nesse momento em que nós celebramos a festa de São Lourenço. Veja o que é que o texto diz aqui: quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. E foi exatamente isso que fez o diácono Lourenço. Diácono de Roma, como nós sabemos tão bem a história. Ele servia ao Papa Sisto II de maneira especial. Vocês sabem que o diaconato, né, foi pensado, em primeiro lugar, para o serviço da caridade. E é para o serviço dos apóstolos. Porque os apóstolos, conforme os Atos dos Apóstolos, estavam muito atarefados com a prática da caridade do povo de Deus. E para que eles tivessem mais tempo, né, para a pregação, para a missão, então pensou-se em escolher homens de bem e impor as mãos sobre eles para que eles pudessem exercer esse serviço na igreja, na condição de diáconos, portanto, para ajudar os bispos. O diácono está muito ligado à tarefa do bispo. Claro que ele serve também os padres, mas os padres, os presbíteros, assumem as paróquias, de modo que, inicialmente, a tarefa dos diáconos era mais servir ao bispo. E Sisto II, que depois tornou-se Papa, era bispo que tornou-se Papa, ele era muito amigo de São Lourenço. E durante tempos de perseguição, como sabe, os 3 primeiros séculos da igreja foi muito marcado, né, pelas perseguições, muitos mártires. Mas Lourenço viveu no século III, morreu aproximadamente no ano 250, por aí, não é? E era imperador Veridiano, quando promoveu uma grande perseguição à igreja, e o Papa Sisto II foi condenado à morte com outros presbíteros também, não é?
E o diácono Lourenço, que estava sempre acostumado a subir o altar, né, com o Papa, sempre que ele ia celebrar, o diácono ia junto com ele. E agora, nesse momento em que ele foi condenado à morte, né, Lourenço procurou o Papa e disse: eu sempre subi ao altar com você, né? Agora que você vai fazer um sacrifício por excelência da sua própria vida, eu não vou junto, porque ele não foi condenado, não é? E o Papa Sixto II então profetiza, dizendo que dentro de poucos dias ele seria também martirizado, não é? E de fato nós celebramos a memória de São Sixto II há 4 dias atrás, e hoje São Lourenço, que foi o tempo que ele profetizou mais ou menos, né, que Lourenço seria sacrificado. E São Lourenço, ele de fato viveu assim com muita intensidade esse carisma da caridade, né? Nós sabemos que ele morreu numa grelha propositalmente, né, porque ele enfrentou o imperador, né, quando lhes demonstra o interesse pelas coisas, pelos bens da igreja, e ele reage mostrando que os bens da igreja estão exatamente nos pobres, quando apresenta as pessoas necessitadas como o bem, o patrimônio da igreja. Isso provocou, irritou, né, os poderosos, e ele foi então condenado a uma morte cruel na grelha, não é? Como nós sabemos tão bem. Então é esse o nosso padroeiro, é São Lourenço, né, que inspira a vida, a missão de tantos diáconos da igreja. Por isso a igreja o escolheu para ser o patrono deste povo, né, que de fato tem uma função primordial na igreja. Sem os diáconos, né, a igreja ficaria faltando alguma coisa. O diaconato permanente foi restaurado por ocasião do Concílio Vaticano II, porque durante um bom tempo não se tinha na igreja esse ministério. Já havia anteriormente, mas o Concílio Vaticano II revitalizou, né, a vida diaconal, e graças a Deus nós temos tantos homens casados, né, que aceitaram, acolheram com a permissão da sua esposa e da família, né, servir a igreja mais plenamente através dessa missão. Então, meus amados irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho de hoje também se adapta perfeitamente a esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, com tanto sofrimento, com tanta dor. Nós tomamos conhecimento esses dias que já são 100.000 pessoas no Brasil que perderam a vida por causa da Covid-19. Isso é algo realmente triste, lamentável. E sobretudo porque nós sabemos perfeitamente que todos esses que morreram por conta da Covid não tiveram, pelo menos, a graça do aconchego da família. Ficaram isolados, até no sepultamento, né, as pessoas não puderam participar como deveriam. E isso é algo assim dificílimo. E queira Deus, né, que o quanto antes a solução se encontre, porque pelo andar da carruagem, como nós costumamos dizer, daqui a pouco nós vamos dobrar essa quantidade. Se continuar assim, né, vai dobrar, porque cada dia é em torno de 1.000, né, que a imprensa noticia de mortes no Brasil, não é? De modo que é algo realmente difícil. Mas a igreja tem cumprido o seu papel, a sua diaconia. Nesses tempos tão difíceis, a igreja está muito presente. Se nós acompanharmos aí o que estão fazendo as dioceses, as paróquias, os movimentos, as pastorais, né, para ajudar as pessoas necessitadas, é realmente uma coisa muito bela, muito grande. Graças a Deus que a igreja tem essa sensibilidade. Nós temos muito a aprender, né, com esse tempo de pandemia. A dor é muito grande, claro, mas as lições ficam. A igreja não será a mesma passada
passado esse tempo de pandemia. Muito menos a sociedade vai mudar. O homem vai entender finalmente, né, que a vida é passageira, né, que não adianta a gente estar acumulando tesouros materiais. É isso que São Lourenço faz, né, dizendo em resposta para aqueles que o oprimiam. O tesouro da igreja são os pobres. Então é isso que de fato deveria acontecer. Por essa razão que muitas pessoas, correndo riscos de contaminação, riscos de vida, vão ao encontro dos necessitados, levando uma palavra, levando uma cesta básica, levando uma caridade, providenciando medicamentos ou assistência diante da pandemia, diante da Covid-19. Não é? Onde que isso tudo, meus irmãos, é importante, que nesse dia em que nós estamos celebrando São Lourenço, nós possamos, de fato, repetir, né, para Jesus aquela palavra dos estrangeiros. Queremos ver Jesus, mas não vê-lo simplesmente por curiosidade, mas ver Jesus para assumir com ele a cruz, que é isso que Jesus mostra na sua caminhada para Jerusalém com os seus apóstolos. Jesus a todo momento estava falando da paixão, mostrando que ele precisava realizar a vontade do Pai, até as últimas consequências. Quando Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, os apóstolos reagem, e não entendem, e Jesus então os convida a subir do Monte Tabor, para fazer aquela experiência da transfiguração. Foi o que nós celebramos agora, no dia 6 de agosto, a solenidade da transfiguração do Senhor. E Jesus, quando convida os apóstolos a subir o Monte Tabor, é para que eles se sintam revigorados. A oração é uma força na nossa vida. Nós precisamos nos revigorar espiritualmente para que tenhamos condições, capacidade e coragem de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as tribulações. Tem muita gente aí se sentindo abandonada por Deus, achando que Deus não está olhando, né, para a humanidade, não está atendendo às nossas preces. Mas Deus, Ele não quer pandemia, Ele não quer absolutamente nada disso. É aquilo que São João diz no capítulo 10, versículo 10 do seu Evangelho: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena, e vida abundante. De modo que essa vida que Jesus quer para todos nós. Se essas coisas acontecem, o que nós precisamos é bater no peito e reconhecer que nós temos a nossa parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo. Cada um que possa responder diante de Deus, os governantes, as lideranças políticas, religiosas, sociais, todos, né, possam responder diante de Deus, né, o que é que tem feito de negativo no mundo, sobretudo os males causados à natureza, a provocar reações dessa forma, não é? Então o que nós precisamos de fato é aproveitar tudo isso para nos converter cada vez mais, procurar viver, né, plenamente a palavra de Deus e nos segurarmos em suas mãos, pela oração, né, pela penitência, pela caridade, buscar de fato fazer por onde a nossa vida mude, a nossa vida se transforme, e nós possamos viver plenamente na graça de Deus. Então vamos preparar desde já, né, os nossos corações, para no próximo ano celebrar os 400 anos dessa paróquia. 400 anos de caminhada. Quanta coisa maravilhosa aconteceu aqui ao longo desses anos. Os pastores que por aqui passaram, o povo de Deus, né, comprometido, que aqui procurou dar a sua contribuição, a comunidade paroquial toda, né, evangelizada, as paróquias que foram criadas a partir desta igreja matriz de São Lourenço. Tudo isso são coisas positivas, são frutos bons. A planta, né, a semente que foi plantada aqui, ela morreu e deu frutos, e os frutos estão aí, evidentes. Então, por isso, nós temos que dar graças a Deus e procurar, de fato, aproveitar para renovar o nosso compromisso com a fé,
o nosso compromisso batismal. Somos cristãos, filhos e filhas de Deus. E devemos cada vez mais vibrar pelo fato de termos sido chamados para viver a nossa fé. E que a comunidade seja a nossa força. Viver o espírito comunitário é viver a solidariedade. Quando o irmão está debilitado, está precisando de ajuda, o outro está pronto, está junto, né, para ajudar, para colaborar. Então, que sejamos uma comunidade que se ama, que se perdoa, que procura, então, caminhar sempre juntos na graça de Deus. Amém.